Em tempos de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, porque nada deve parecer impossível de ser mudado. Bertold Brecht. Professor Zé da Costa, canal História em um Instante. Gente, vamos falar um pouco hoje sobre a história do socialismo e das lutas sociais aqui, este livro maravilhoso, Max Beer. E eu já tenho alguns vídeos aqui sobre a história do socialismo. Você vai numa playlist chamada História do Socialismo, uma playlist que eu criei, e tem lá Marx, Marxismo após Marx, Revolução Russa e outros vídeos. Hoje vou fazer aqui uma síntese deste livro, muito denso o livro, fazer uma síntese da síntese. Quando se fala em socialismo, tem muitos canais aqui no YouTube muito bom, mas tem alguns canais que distorcem. São canais que falam não de história, mas de invenção. Não fala de interpretação, mas de invenção. Lembrando que a história é interpretação. A história não é invenção. A história é uma ciência que pega fontes confiáveis e fala sobre o assunto. Não é invenção, mas em tempos de fake news, de pós-verdade, de muito invencionismo, de negacionismo, tem alguns canais aí que criam, fabricam histórias inventadas e não interpretadas. Então aqui nós vamos falar um pouco sobre a história do socialismo das ciências sociais. Este livro é do Max Beer, História do Socialismo das Lutas Sociais. Quando se fala em socialismo, vem à nossa mente Karl Marx, obviamente e evidentemente, mas o socialismo não está ligado somente ao Karl Marx. Aqui, por exemplo, ele faz aqui uma síntese, faz uma viagem aqui no tempo, e ele começa falando das comunidades primitivas, entre aspas, vou usar primitiva aqui, que é o termo que ele usa, mas é um termo que não está se usando muito. Falar aqui por mais questões didáticas. Mas é um termo que não está se usando muito, embora o autor aqui use. Mas nas sociedades menos avançadas na época, na pré-história, aí ele fala que viviam de modo como esses povos viviam de modo igualitário, comunidade dos bens, e como com a civilização, o avanço, o surgimento de vilas, cidades, comércio, guerras, aí começa a concentração de terras, de rendas, as divisões sociais, e aí começam as divisões de ricos e pobres, exploradores, explorados, senhores e escravos, algo que não acontecia nas comunidades menos desenvolvidas, pré-históricas, primitivas aqui, entre aspas, como eles viviam de modo relativamente comunal. Ele fala um pouco também do comunismo proposto por Platão na sua República. Tem um vídeo aqui sobre Platão e a República, vai na minha playlist Filosofia que você acha lá. Deixa na tela final para facilitar a sua vida. Aliás, tenho vários vídeos de filosofia, vá. Aliás, eu tenho mais de 500 vídeos no momento que gravo este vídeo, em janeiro de 2025. Então visite nossas playlists Filosofia que você vai amar. História geral também. Então ele fala também na questão da Grécia, Roma, como antes do surgimento das cidades-estados, da República Romana e tal, a monarquia, ali onde hoje é a Grécia, na chamada Hélade na época, as comunidades viviam também de forma relativamente comunal, sem concentração de rendas, de propriedades privadas, passa pelo estoicismo. O estoicismo pregava também certo comunismo, cristianismo primitivo, como os cristãos, eles praticavam também um certo comunismo aí no começo do movimento. Aliás, o livro de Atos mostra isso, E como eles claramente mostra lá no livro de Atos, que os cristãos começaram a olhar para essa questão da concentração de rendas e como eles ajudavam os pobres e muitos vendiam suas propriedades. Idade Média, ele também fala um pouco sobre a questão dos cátaros, como eles pregavam também essa questão, como eles viviam em comunidades relativamente comunistas. Fala de uma frase do Santo Agostinho, que é fantástica: o necessário é obra de Deus.
supérfluo é obra da cobiça humana. O supérfluo dos ricos é o necessário dos pobres. Santo Agostinho. E passeando ele vai mais à frente, antes de chegar em Karl Marx, porque lembrando que Karl Marx, não vou explicar aqui as ideias de Karl Marx, por quê? Porque eu já expliquei, meu amigo, vai na minha playlist História do Socialismo que tem lá. Mas basicamente o Karl Marx, ele aí no século XIX, em 1844, começa a desenvolver a sua doutrina do socialismo científico, que é basicamente o seguinte: ele pega Hegel, inverte. Hegel inverte, o que é isso, professor? Vá na minha playlist História da Filosofia. Tem lá um vídeo sobre Hegel que eu explico basicamente a filosofia do Hegel. E como Marx ele pegou Hegel, inverteu, e como Marx ele dizia que ele colocou o proletário, o operário, o trabalhador, o proletariado, como centro da ação socialista, né? Uma força ativa que iria fazer a revolução, iria tomar os meios de produção da burguesia através de uma revolução e implantaria assim o socialismo, que seria uma espécie de transição para o comunismo. O proletário aí seria, portanto, a negação da ordem social capitalista, né? Para a implantação do socialismo, que seria os meios de produção dominado aí pelo operário, pelo proletariado. O Estado ainda existiria para se opor a qualquer resistência, para depois surgir o comunismo. Eu explico isso num vídeo meu chamado Diferença entre Anarquismo, Comunismo e Capitalismo. Se não der para deixar na tela final, que nem tudo dá para deixar na tela final, visite a playlist História do Socialismo, que eu explico lá a diferença entre anarquismo, socialismo e comunismo. Mas o Karl Marx ele fez essa doutrina do socialismo científico, estava de acordo aí com o pensamento da época do século XIX, aquele pensamento da evolução. O socialismo seria um socialismo redentor, necessariamente iria acontecer. Daí o Karl Popper dizer que o Karl Marx foi gênio, analisar o capitalismo, foi gênio, fantástico. Mas nessa questão de profetizar o futuro, ele não foi legal, porque é uma espécie de determinismo cientificista. E o Karl Popper fala sobre isso nos seus escritos sobre Marx. O fato é que é um socialismo científico de Marx, aí, século XIX. Mas antes do socialismo de Karl Marx, havia todo um socialismo. Por exemplo, na Inglaterra, aqui ele fala da Inglaterra, tem um inglês chamado Charles Hall, um inglês, que no século XVIII, antes de Marx, já falava sobre o certo socialismo. Charles Hall, é isso mesmo, Charles Hall, um inglês, e que ele falava da questão, ele era um crítico social, falava da diferença de salário de renda entre ricos e pobres, já falava uma certa luta de classes nos seus escritos, o Charles Hall. E também na Inglaterra houve um certo socialismo antes de Karl Marx elaborar sua doutrina. Ali no século XVIII também ideias socialistas, século XVIII, na Inglaterra, certo movimento 1825, século XIX, 1825, certo movimento operário, luta por igualdade política no voto, também sindicatos, greve, manifestações. Então, ideias já socialistas antes de Karl Marx fazer a sua doutrina socialista do socialismo científico de 1844. Já em 1825, na Inglaterra, tinha esses movimentos sociais, fortalecimento dos sindicatos, luta por igualdade política do voto, que a burguesia muitas vezes apoiava a igualdade política, mas não econômica. Então, na Inglaterra, aliás, você que está aí desfrutando de direito trabalhista, você que é um trabalhador, muito da legislação trabalhista que temos hoje em dia é fruto da luta socialista, principalmente na Inglaterra, ali no século XIX, como eles foram
formando sindicatos, greves, esse Charles Hall e outros, enfim. Então, todo aquele movimento de luta social na Inglaterra, né, que nós desfrutamos hoje, o voto universal, o voto feminino. Ele fala também da questão da França, o socialismo francês, como Proudhon, o anarquismo. Proudhon, o anarquismo não propõe desordem, o anarquismo propõe o quê? É o fim do Estado, da coerção estatal, mas propõe uma certa organização social. Proudhon, o anarquismo na França de Proudhon. Temos também outros nomes na França. Temos o socialismo ético, utópico, francês, que dizia que era necessário, que muitas vezes não pregava a revolução, mas uma consciência dos ricos, uma benevolência dos ricos em relação aos pobres, do patrão em relação ao empregado. Eles iriam ser benevolentes, iriam aumentar os salários para diminuir seus lucros. Todo esse movimento ali francês também, antes do Karl Marx, de socialismo na França, principalmente o socialismo aí utópico de uma consciência da parte da classe capitalista em relação aos trabalhadores. E Proudhon, no Charles Hall, na Inglaterra, Proudhon na França e outros. A própria Revolução Francesa, ele faz referência à Revolução Francesa, e eu tenho um vídeo aqui sobre a Revolução Francesa. Aliás, mais de 2 ou 3. Vá na minha playlist História Geral, que é imperdível. Visite a minha playlist História Geral, História do Brasil, que está recheada de vídeos para você assistir e aprender. O conteúdo é gratuito aqui no YouTube, mas se você quiser e puder nos ajudar, faça o Pix do coração, como dizem alguns, e nos ajude para a gente dar uma melhorada aqui no canal. O canal tem 5 anos e precisamos melhorar o canal. Câmera melhor, microfone melhor, e eu sou um simples professor, não posso melhorar mais. Temos aí há 5 anos ensinando a vocês daí, eu daqui, vocês dando like, compartilhando o vídeo, ajuda muito o canal a crescer e a colocar o conhecimento seguro e científico adiante em meio a tanto negacionismo. Na Alemanha ele fala de alguns nomes que são poucos falados. Ludwig Gall, no século 18 para 19, ele foi um crítico social, falava da tensão entre proprietários e trabalhadores e que teve influência em Karl Marx, esse Ludwig Gall, um alemão. E o Moses Hess, na sua História Sagrada da Humanidade, também fala da questão social, da Alemanha, Inglaterra, França, estudou toda uma questão social, era um crítico social. Que falava do homem social, Moses Hess, e que era descendente de judeu, e o Ludwig Gall, que influenciou o Karl Marx, que já falava aí da relação de proprietários e trabalhadores. Ele fala também dessas questões. E o pós-Marx, o marxismo pós-Marx, primeiro internacional, segundo internacional, este marxismo pós-Marx, eu tenho um vídeo sobre isto na minha playlist História do Socialismo. Você vai lá e assiste. Então, isso aí é um resuminho da história do socialismo e das lutas sociais. Aí você pergunta, professor, o senhor é socialista? Minha resposta é simples, eu sou professor de história. Um professor de história com visões, obviamente, à esquerda no sentido de justiça social, de solidariedade nesse sentido. Não a baboseira, né, que se fala, você é de esquerda, você é a favor do kit gay, essas besteiras tudo, a gente deixa isso passar, essa baboseira. Esquerda no sentido de justiça social, de uma divisão mais justa das riquezas. Nesse sentido, eu sou professor de história com essa visão de esquerda. E tenho a convicção de que você também deve ter, de que o capitalismo é um sistema, como dizem alguns, de sucesso e de reverso, ou seja, produz muita riqueza, sabe produzir riqueza, mas é péssimo em distribuir esta riqueza, o capitalismo. Léo Huberman fala isso no seu livro História da Riqueza do Homem. Eu tenho 3 ou 4 vídeos sobre isto, sobre este livro do Léo Huberman, História da Riqueza do Homem. Fica outra indicação para você ler e assistir os vídeos. Eu
tem uns 3 ou 4 vídeos que falam sobre este livro do História da Riqueza do Homem. E ele fala isso no livro, que o capitalismo gera a miséria, a pobreza na riqueza. Bom produzir riqueza e péssimo em distribuir. Então o capitalismo faliu. Nesse sentido, faliu. A não ser que você entenda que um sistema em que produz bilhões de pessoas famintas e que produz 3.000, 4.000 pessoas em meio a 7 bilhões que concentra a riqueza, de algo que deu certo. Então o capitalismo, ele faliu. Precisamos, o futuro é sombrio, porque o capitalismo está nos destruindo, precisamos de uma nova organização social. Karl Marx propôs o socialismo, e eu não sou socialista no sentido de Karl Marx, porque Karl Marx, ele profetizou um futuro, e a história não faz profecias. A história é feita por seres humanos com ações livres. A história, portanto, não faz profecias. Além do mais, o Karl Marx falou isso no século XVIII, estamos no século XXI, a burguesia é outra, a burguesia financeira, não é industrial, é outro tipo de proletariado que se pulverizou, é outro tipo de capitalismo. Então vivemos num novo capitalismo. Mas o Karl Marx, ele foi um gênio em pegar o capitalismo, fazer uma análise do capitalismo e também todas, como eu falei, legislação social, lutas sociais dentro do capitalismo, foi que deu uma melhorada, está dando uma melhorada no capitalismo. Então o capitalismo é injusto, mas é o socialismo, as ideias sociais, socialistas, que vão sendo implementadas aqui e ali, nos direitos sociais, por exemplo, que vão ajudando o capitalismo a ser, ajudando a nós, na verdade, né? A fazer com que o capitalismo seja menos mal, menos perverso. Então o capitalismo, assim, que não deu certo. E as ideias socialistas, de justiça social, é que vai dando uma regrada nele, nesse capitalismo. Precisamos de um novo arranjo social, sim. Então, Karl Marx propôs o socialismo. Eu sou socialista nesse sentido, porque eu não gosto de ismos. Ismos, eu não tenho. Ismos são sistemas fechados. Nem o existencialismo a quem eu amo, o Soren Kierkegaard, mas ele dizia que não era existencialista, porque um sistema existencial é impossível. Então eu gosto das ideias existencialistas, mas eu não gosto de ismos. Ismos aqui, ismos ali. Mas o fato é que o capitalismo está falido, o futuro não é muito bom, não é muito promissor, que o capitalismo selvagem está nos destruindo. Precisamos de uma nova organização social, está aberto aí, o futuro está aberto, mas as ideias socialistas é o que está dando uma regrada no capitalismo para que ele possa ser menos injusto, menos mal. A legislação trabalhista é fruto de um socialismo. Ah, professor, então a União Soviética, na época da Guerra Fria? Ah, meu amigo, eu não sou stalinista. Ali o que houve foi um stalinismo, foi um capitalismo de Estado. Então, foram extremos. O extremo da direita, o extremo da esquerda, extremos devem ser evitados. Foi tirando Hitler, Mussolini, como foi tirando Stalin na União Soviética. E ali foi implantado um capitalismo de Estado. Nunca houve de fato um comunismo, e nunca houve de fato um socialismo, um comunismo implantado, porque no máximo, como diz aqui o autor, e é verdade, nas comunidades, né, primitivas, entre aspas, havia uma comunidade de bens, uma sociedade relativamente igualitária, em que não havia exploração nem explorado, muito próximo das ideias do comunismo. O próprio Karl Marx, ele não fala muito do comunismo, fala mais do capitalismo do que do comunismo, mas ele diz basicamente que o comunismo seria uma sociedade em que existisse de cada um segundo a sua capacidade, dando a cada um segundo a sua necessidade. Mas nunca houve de fato um comunismo, um socialismo implantado. Por quê? Porque onde foi implantado não tinha a pré-condição colocada por Marx, que seria um capitalismo desenvolvido e maduro, para que houvesse uma revolução do proletariado, e isso não existiu na Rússia. A Rússia não era capitalista madura, tinha capitalismo, mas não era maduro. Enfim, e o que houve não foi socialismo, foi um
um totalitarismo. Leia o livro da Hannah Arendt, que você vai entender a origem do totalitarismo, em que ela faz uma análise do nazifascismo, do stalinismo também. E como ela fala que ali o que houve foi o totalitarismo, a concentração de poder nas mãos do Estado, e não era o indivíduo, não era o Estado vivendo para o indivíduo, mas o indivíduo vivendo para o Estado. Controle total absoluto das pessoas. Nazismo, fascismo e no stalinismo. Concluindo, as ideias socialistas que vão, até hoje, que dão uma regrada dentro do capitalismo mau e selvagem. Legislação trabalhista que existe hoje, fruto das ideias socialistas implantadas aí dentro do capitalismo, para que seja uma política de diminuição de danos, digamos assim. O futuro está aberto. Precisamos de uma nova organização social, com certeza. Se é socialismo, não sei, eu não sou socialista porque eu não gosto de ismos, mas eu bebo das ideias socialistas e aplaudo as ideias socialistas de justiça social. Aí, sim, aí tá certo. Mas não quer dizer que eu seja aquele socialista ortodoxo em que pega Karl Marx e diz que ele é o Messias dos trabalhadores e que tem que ter uma revolução proletariada e tá, ditadura do proletariado para a implantação dessa nova ordem, porque Karl Marx aí, ele fez, como disse o Karl Popper, uma profecia, e a história não é feita de profecias. Além do mais, Karl Marx foi um gênio nesse sentido de analisar o capitalismo, colocar o dedo na ferida do capitalismo, e devemos aplaudir Karl Marx, porque ele foi um gênio no sentido de analisar o capitalismo. Mas no sentido de pregar o socialismo como algo necessário, não foi bom, porque ele profetizou e ele foi um determinista. E, como disse Karl Popper, a história não é feita de determinismo. Sou ali um determinismo cientificista. E a minha visão em relação a Karl Marx é essa, uma visão equilibrada, a visão do Karl Popper, equilibrada em relação a Marx. Ele nem é o tirano, o capeta, né, como alguns acham, mas também não é o Messias dos trabalhadores. Foi um grande gênio, cientista social, e que as suas ideias influenciam dentro do capitalismo para dar uma regrada, como eu falei. O socialismo, as ideias socialistas de legislação trabalhista, de justiça social, são boas, porque tornam o capitalismo menos mal. E, sem dúvida, um novo arranjo social deve vir. E tem que vir. Enquanto ele não vem, dentro do capitalismo, nós vamos nos virando com ideias de justiça social para dar uma regrada nesse capitalismo selvagem, porque o capital, ele não tem limites, ele vai e vai e vai, e ele é insaciável. Ele concentra riquezas, ele produz miséria. Professor José da Costa, canal História em um Instante, compartilhe o vídeo, faça aí o Pix do coração para ajudar o canal a crescer, compartilhe o vídeo, dê o seu like e, claro, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!